Deus seja louvado. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs que ouvirem esse áudio com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui, irmãos e irmãs, para mais uma live, onde vou falar da santa e bendita palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu quero ler um capítulo, um versículo, que hoje eu quero fazer essa live a respeito desse capítulo e os versículos que Deus preparado a gente lê aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Quando um homem, uma mulher, resolve a se tornar um cristão, ele tem que se considerar morto para o mundo, pelas coisas mundanas. Ele tem que se dedicar dali em diante para as coisas referentes a Deus. Os caminhos de Deus, eles são totalmente diferentes dos caminhos do mundo. Por isso que diz a palavra, que a porta é estreita e o caminho muito apertado. E largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Os caminhos de Deus, eles têm o limite que está aqui dentro da Sagrada Escritura pelos seus ensinamentos. O cristão, ele tem que fugir das coisas mundanas. Enquanto, irmãos, que às vezes as pessoas dizem que aceitou Jesus Cristo, mas não entrou no seu caminho ainda, porque não estão 100% cumprindo com os mandamentos da lei de Deus, que é o que nos vai garantir a nossa salvação. Então, continuando aqui a leitura. Quanto Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Isso significa assim, irmãos, que quando Cristo se manifestar em nós, então aí sim é porque nós estamos preparados para receber a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim nós se manifestaremos com ele em glória. Para isso os irmãos já entenderam. É preciso estarmos em comunhão com ele em todo tempo e lugar. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu já falei um pouquinho sobre a idolatria nas outras lives que eu fiz. Então aqui o Senhor disse, o homem, quando ele se destina a fazer a vontade de Deus, ele tem que buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus do que ele tem que se desviar para não cometer um pecado. Desviar da idolatria, como eu já disse nas outras lives, da concupiscência do mundo. A concupiscência é a palavra falada e todos os pecados junto, quando as pessoas praticam da idolatria. Então, da concupiscência, a pessoa está praticando idolatria e praticando todos os tipos de vaidade que existem na face da terra. Então, para o homem ser chamado filho de Deus, ele tem que estar purificado da idolatria,
de toda a concupiscência do mundo. E isso só será capaz por intermédio da fé, do amor de Deus, no reconhecimento do nome, do sofrimento que Jesus Cristo passou por nós na cruz. Obedecer com amor mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, senão a pessoa, irmãos, não vai ter força de fugir da concupiscência do mundo e da idolatria. A idolatria, como eu já disse na outra live, a idolatria acaba sendo a pior parte que tem para um cristão que quer ser um cristão, porque elas são praticadas dentro da igreja, irmão. A idolatria, nós precisamos prestar muita atenção o que é uma idolatria, para que a 90% das igrejas, como eu disse na outra live, eles praticam a idolatria lá como doutrina. E se nós não conhecer a idolatria, nós vamos estar praticando ela lá, achando que estamos reverenciando alguma coisa a Deus, né? Então, por isso que é preciso, é necessário o amor, né? O respeito pela palavra de Deus e buscar o conhecimento para nós saber. Por exemplo, eu quero dizer aqui para vocês aqui uma comparação, porque Jesus Cristo também fez muitas comparações com as palavras dele. Então eu quero fazer aqui uma comparação. Tudo que nós for fazer na nossa vida, em trabalho, na nossa vida, nós precisamos de coragem, primeiro, né, para trabalhar, e nós ter conhecimento. Porque como que uma pessoa vai fazer uma coisa se ele não tem conhecimento para aquilo? Seja qual for a profissão que ele for exercer, ele tem que buscar primeiro o conhecimento e depois a prática pelo trabalho. E a palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. Funciona do mesmo jeito. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que buscar na Sagrada Escritura o conhecimento para nós poder exercer o verdadeiro amor pela palavra de Deus. E é aqui que nós vamos descobrir o verdadeiro amor pela palavra de Deus, o amor que esteja no nosso coração. É suportar, fugir de tudo que é mal aqui, porque a Bíblia nos ensina o que é bom e o que é mal. Porque se o Senhor Jesus falou que algo é bom, o contrário daquilo é mal. Então nós vamos ter que buscar o conhecimento primeiro para nós poder suportar, termos força de cumprir com aquele mandamento. Então vamos lá. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Ó, eu vou voltar aqui atrás, vou ler um pedacinho para continuar, para vocês entenderem um pouco mais. A concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste. Em outro tempo, irmão, depois que nós obedecemos a Deus, nós não podemos mais andar dentro dessas coisas aqui. Quando vivieis nelas, vou repetir essa frasezinha aqui, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nela. Porque o homem, quando ele vive no mundo, ele vive participando de tudo. O que se chama, reunindo tudo, a concupiscência do mundo. São aquilo que o Senhor Jesus rejeitou, para que os seus servos, aqueles que querem ser o seu servo, não se andem dentro dessas tais coisas, que se torna tudo sendo uma idolatria. Então diz aqui, mas agora despojai vós também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da
maledicência das palavras torpes das vossas bocas. E não mintas uns aos outros, pois que já vós despiste do velho homem com os seus feitos. O velho homem é aquele homem que estava jogado para o mundo, aproveitando de tudo que podia, de tudo que tinha, né? E agora aquele novo homem em Cristo Jesus, ele já não pode participar mais de tais coisas, porque ele tem que, pelo amor de Deus, pelo reconhecimento da santa palavra de Deus, ele tem que saber que ele, para ser um servo de Deus, ele não pode mais participar de certas coisas mundanas. Tá bem, irmãos? E vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, amados e queridos irmãos, como eu sempre tenho falado nas minhas outras lives, a minha live, ela tem a função de quê? De doutrinar as pessoas, de falar o que nós temos que fazer para agradar a Deus. É cumprir com as suas doutrinas. Nós não temos outro caminho para fazer. Nós temos que seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho dele é as doutrinas, o ensinamento que ele deixou para todos aqueles que querem servir a Deus. Aceitar a Jesus é aceitar o seu caminho. Aqueles que dizem que aceitam Jesus Cristo, mas não está dentro do caminho, não está buscando o conhecimento para saber o que Jesus Cristo classificou para nós, o que nós podemos participar, o que não podemos participar, irmãos, aí nós vamos estar comprometendo a nossa fé. Nós estamos falando que tem fé e quando vai ver não temos, porque diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outra parte diz, a fé sem a obra é morta. A obra sem a fé não vale nada. E o que significa a obra, irmão? A obra são essas aqui, ó. São os sacrifícios que nós temos que fazer para se manter na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero saudar aqui a todos os nossos irmãos que ouviram essa palavra com a santa paz do nosso Senhor Jesus. E quero te pedir também, irmão, se você gostou, me dê a oportunidade para mim fazer mais live, dê aí a sua like, ativa o sininho, né, para que o YouTube possa mandar esse áudio para mais pessoas também. É devagarzinho assim, é com pouquinhas palavras, é com palavrinhas simples, muito humilde, mas muito verdadeira, né? Aí dá lá o seu gostei, né? Para que o YouTube possa entender que vocês estão gostando do que estão ouvindo. Coisas muito abençoadas ainda vou passar aqui para vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus, vamos junto buscar o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus seja louvado. Amém.